Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que é, assim, o coração do cristianismo. Por que é tão crucial que Jesus seja Deus? Vamos explorar juntos os argumentos, tanto da Bíblia quanto da lógica, para tentar entender a resposta. Essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. É como se a gente estivesse numa busca, sabe? Para entender por que, dentro dessa visão teológica, a divindade de Jesus não é só uma ideia, é uma necessidade absoluta para o plano todo fazer sentido. Então, a premissa central é exatamente essa. A ideia que não é que isso é uma doutrina arbitrária e imposta, mas sim que é uma conclusão que surge, ela meio que se impõe quando a gente olha bem de perto para a estrutura da salvação. Vamos ver como isso funciona? Bom, vamos então para a nossa primeira grande linha de argumento. Pense nisso como a primeira prova num caso. A ideia principal aqui é que a salvação é uma obra que pertence só a Deus, é intransferível. E para começar, temos esse versículo do profeta Isaías, que é a base bíblica para esse primeiro ponto. A mensagem é bem direta, né? A salvação é de Deus e ponto final. Não existe outro Salvador. O ponto-chave aqui é que a redenção não foi tipo um projeto terceirizado. A ideia é que se Deus usasse qualquer ser criado para realizar a salvação, seria como delegar a sua obra mais importante. E as Escrituras parecem deixar claro que ele simplesmente não faz isso. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, se Jesus fosse uma criatura, a salvação seria terceirizada. Isso criaria um problema, um Deus que depende de outro ser, o que meio que diminui a soberania dele, certo? Já do outro lado, se Jesus é Deus, a história é outra. A salvação é direta, é o próprio Deus agindo como o único redentor. E aí sim, a salvação continua sendo um ato puramente divino e soberano. Vamos em frente. Agora, nosso segundo argumento, que se conecta com o primeiro. O foco aqui muda da identidade de quem salva para o valor do sacrifício. É aqui que a lógica entra em cena com força total. Para a gente poder entender o próximo passo, a gente precisa definir esse conceito-chave. A lógica aqui é que a gravidade de uma ofensa não é medida por quem ofende, mas por quem é o ofendido. Então, o pecado contra um Deus infinito gera uma dívida de proporção infinita. A lógica aqui se desenrola de um jeito bem direto, né? Se a dívida é infinita, um pagamento finito, não importa o tamanho, nunca quita essa dívida. É como tentar encher o oceano com um conta-gotas. Não vai funcionar. E um ser criado, por definição, tem um valor finito. E aqui chegamos na conclusão lógica. Para que a justiça seja feita, o pagamento precisa ter o mesmo peso da dívida. Se a dívida é infinita, o sacrifício também precisa ter um valor infinito. E isso cria um dilema que aparentemente só tem uma solução possível. E essa solução é a encarnação. A ideia de que Jesus é, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem. Não é uma opção, é a única saída. Como homem, ele pode representar a humanidade. E como Deus, seu sacrifício tem aquele valor infinito que é necessário para quitar a dívida. As duas coisas precisavam acontecer. Certo, agora vamos para o nosso terceiro e último argumento. A gente sai um pouco da dedução lógica e entra numa história, uma narrativa bem antiga das Escrituras que funciona como um trailer do que ia acontecer lá na frente. O que a gente vê aqui é uma cerimônia de aliança, super séria, que Deus fez com Abraão. O ritual era bem conhecido na época. Quem passasse por aquele corredor de carcaças estava na prática dizendo que isso aconteça comigo se eu quebrar este pacto. Era um juramento de vida ou morte. Mas aí acontece algo totalmente inesperado. E este é o detalhe que muda tudo. Abraão, que era a parte humana da aliança, não passa. Ele fica só assistindo como testemunha. Quem passa sozinho pelo caminho é a presença de Deus, representada por aquela tocha e o forno fumegante. Ele assume toda a responsabilidade e, mais importante ainda, toda a maldição do pacto para si mesmo. A implicação disso é impressionante. Séculos antes da cruz, Deus estava de forma simbólica declarando que se a aliança fosse quebrada pela humanidade, e ele sabia que seria, ele mesmo sofreria a consequência. A morte que a quebra da aliança exigia seria a sua própria morte. Agora, vamos juntar todas as peças. Essas três linhas de evidência que a gente viu, a bíblica, a lógica e a narrativa da aliança, para a gente chegar na conclusão final que a nossa fonte apresenta.
Então, recapitulando rapidinho, a gente viu o argumento de que Deus é o único que salva, a necessidade lógica de um sacrifício de valor infinito e essa história incrível da aliança que já apontava que o próprio Deus pagaria o preço. Todos os três caminhos parecem levar para a mesma direção. E a conclusão é essa. A divindade de Cristo não é um detalhe teológico secundário que dá para aceitar ou rejeitar sem grandes consequências. Dentro dessa estrutura, ela é a peça central. É o que faz todo o plano da salvação funcionar. Se tirar essa peça, a estrutura toda desmorona. E a gente termina com essa frase, uma frase bem forte da nossa fonte, que resume toda a argumentação. É um pensamento final provocador. A ideia de que a divindade de Jesus não é um extra, um adendo, mas sim o alicerce sobre o qual toda a história da redenção foi construída.